Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Efsun foi visitar a Nuran no seu quarto, viu ela brincando ali, chamou sua atenção, até reclamou com ela por ela estar brincando, e a menina, logo depois que olha para ela, a Efsun questiona ela o porquê que ela ainda não está dormindo. A Nuran responde para ela que ela não conseguiu dormir ainda porque ela está sem sono e pergunta a Efsun se por acaso ela poderia contar para ela uma história. A Efsun sorri para ela, diz que concorda com ela, pede para que ela se deite que ela vai contar uma história para ela. A Efsun se senta e diz a ela que antes que vai contar essa história para ela, que ela se cobre para não ficar com frio e continua dizendo para a menina que com certeza essa história que ela, a Efsun, vai contar para ela nunca ouviu em sua vida. Então a Efsun, ela começa a dizer para a menina que foi uma vez quando tinha em um determinado lugar uma mulher muito malvada que tinha o cabelo ali ruivo. A Efsun, ela continua conversando ali, explicando para ela sobre essa história, só que nessa história que a Efsun está contando para ela, querendo ou não, vocês vão perceber que ela está querendo tentar ali de alguma forma falar mal da Auliá, e ela continua dizendo que nessa história aí que ela está contando para ela, que havia um casal que tinha uma menina e que essa mulher do cabelo ruivo, ela queria muito ali ver esse casal sofrendo. Nesse momento o Ardan chega e começa ali a observar ela contando aquela história para a menina, e a Efsun continua dizendo para ela que, querendo ou não, em meio a tanta turbulência que acontecia entre o casal ali, essa mãe, ela sempre continuava ali amando muito essa menina. Nuran fica ali olhando e ela continua dizendo que essa mãe amava tanto essa menina que ela estava se esforçando o máximo possível para nunca sair de seu lado. A Nuran pede a ela que, por favor, que ela diga para ela que prometa que eles não vão se separar, e a Efsun diz a ela que ela não precisa se preocupar porque jamais eles vão se separar. A menina fica calada e a Efsun continua dizendo que, independente do que aconteceu ali naquela história, a sua mãe e seu marido ali, eles nunca se separaram, independente do que acontecesse ali com sua filha. O Ardan continua ali escutando e quer até um pouco se emocionar, e a Efsun continua dizendo que essa mulher muito malvada estava o tempo todo ali perseguindo esse casal. Só que o negócio, depois que ela passa quase um mês ali contando essa história para Nuran, a Nuran, então ela pega no sono, o Ardan continua ali lhe ouvindo, e a Efsun diz que ainda nessa história apareceu um homem e uma mulher tentando ali ficar com sua menina. O Ardan fica novamente ali querendo chorar, e a Efsun continua dizendo que esse casal ali queria essa menina porque dizia que essa filha pertencia a eles. Ou seja, vocês percebem aí que a Efsun está contando ali a história dela mesma e colocando a Auliá ali como uma pessoa que não vale nada apenas porque a Auliá contou toda a verdade a Barra e o Atéis. A Efsun continua dizendo que quando esse casal chegou para querer ali tomar posse dessa menina na história, eles estavam totalmente corretos, porque essa menina de fato pertencia a eles dois. A Efsun continua dizendo que por mais que esse outro casal que apareceu ali eram de fato ali os pais verdadeiros dessa menina, esse outro casal, eles ali amavam muito, mas muito de verdade, acima de tudo, essa menina. Ela fica olhando para Nuran, o Ardan continua ali emocionado e a Efsun continua dizendo que esse casal amava muito essa menina de todo o seu coração. Depois de muito blá 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 de safadeza aí da Efsun, então ela vai lá na Nuran, dá um beijinho nela, olha para ela dizendo: "Você é minha menina". O Ardan então vai entrando aos poucos para ir até a Efsun, e a Efsun continua olhando para ela dizendo que te adoro, e o Ardan depois toca nela e diz: "Vamos agora". Tanto o Ardan quanto a Efsun ficam olhando para Nuran, e depois a Efsun diz que ela já dormiu, mas que ela tá ali com um mau pressentimento. Ele fica calado, não responde exatamente nada, e ela diz que ela tá assim com um mau pressentimento que tudo vai piorar. O Ardan continua calado e a Efsun depois encosta sua cabecinha no ombro dele e chora. Só que o que ela não espera ali é que nesse exato momento a Auliá, ela está chegando nesse exato momento com o Kenan, e vocês vão ver o que é que vai acontecer agora. Já com o Kenan agora dentro do carro, quando ele vai saindo, a Auliá chama por ele e diz para que ele escute que queria apenas uma coisa que ela queria pedir para ele. Ele fica apenas olhando para ela e ela pede que, por favor, que ele não deixe de forma nenhuma o Ardan perceber e saber ali que ela veio também.
Ele pede a ela que por favor que ela se cuide e fique tranquila que ele ficará a cargo de tudo isso. Em seguida ele sai e, querendo ou não, vocês percebem ali que a Auliá ela fica muito apreensiva, sem saber o que de fato vai acontecer agora. O Kenan, por sua vez, ao ir chegando ali, ele observa a quantidade de homens que está ali depois de dar a ordem para um de seus capangas para que ele vá agora mesmo, se apresse e destrua tudo aquilo. Então ele diz ao Kenan que tudo bem e que vai fazer isso agora mesmo. Por sua vez, a Auliá continua ali dentro do carro, muito amargurada, sem nem imaginar o que vai acontecer nesse momento. A Auliá fica observando todo aquele movimento, depois ela começa a pedir ali em seu coração, na sua mente, e também ela fala com a própria boca dela ali, lhe pedindo perdão ao Arda, mas que ela precisa fazer tudo aquilo novamente, pede perdão e fala que tem que proteger ele dessa maldita da Efsun e por mais uma vez ela pede a ele perdão. Só que o negócio é que quando a Sultan ela vem chegando ali com a Zeynep, nesse exato momento a fofoqueira vai logo até lá onde está a Sultan e começa a dizer que alguns homens entraram lá na casa dela e que a Efsun estava gritando muito alto. A Sultan ela começa a se desesperar e a fofoquinha começa a dizer para ela que ela tem que entender que também a pobre da Nuranzinha ela também chorava muito alto. A Zeynep pergunta à mãe o que foi que aconteceu e a Sultan diz para ela que por favor que ela pegue um táxi que vai embora agora mesmo, que depois elas se encontram. A Zeynep pergunta a ela o que é que ela vai fazer e a Sultan diz para ela novamente que ela já disse que ela vai embora agora mesmo, depois sai na carreira gritando pela Efsun. Enquanto isso, lá na bagaceira, o que é que está acontecendo? Os homens estão pegando e desembeiçando toda aquela casa ali e a pobre Nanuran está perguntando a Efsun, pedindo que por favor que ela diga quem são esses homens. A Efsun pede a ela que por favor que ela não tenha medo, que ela seja valente, que pode garantir para ela que elas vão ficar bem. A Efsun logo em seguida começa a gritar com todos eles ali, dizendo que eles são uns bandos de bastardo e pergunta o que é que eles querem com a menina tão pequena. O Arda logo por sua vez começa a gritar dizendo que vai sim colocar todos eles ali para a cidade de pé junto, mas ele não consegue nem se soltar ali, mas continua ameaçando o Kenan e todos os seus homens e a Efsun continua dizendo que a menina está com muito frio. O Ardan grita com o Kenan dizendo que ele vai embora agora da sua casa e o Kenan diz para ele que ele não fique gastando energia ali, que ele cuide da energia dele muito bem porque ele vai precisar logo no dia seguinte. A Sultan nesse exato momento chega enquanto a Auliá está observando toda aquela cena. A Sultan chega gritando, chamando pela Efsun e perguntando a ela o que é que está acontecendo ali. A Efsun responde para ela que por causa desses tontos ali expulsaram elas da sua própria casa. O Kenan responde que essa casa ali é da Auliá e que elas duas roubaram e que eles estão sabendo disso e por isso que eles estão fazendo tudo aquilo. A Sultan logo se revolta, tenta até partir para cima do Kenan, dizendo a ele que ele está totalmente errado porque aquela propriedade ali é dela. O Kenan diz ela que não, que ela está totalmente errada, porque em um documento que é bem legal ali, ele está lá declarando que todas as propriedades que era dela agora é da Auliá. Ela fica revoltada, mas sem saber o que fazer, e ele continua dizendo um monte de coisa com ela e que ela sabe muito bem que já conhece ele, que ele jamais deixa as coisas para o outro dia, porque nunca pode deixar para amanhã o que ele pode fazer hoje. A Sultan ela dá uma goipada ali no chão e fica olhando para ele revoltada. O Ardan continua chamando pelo Kenan, dizendo que promete para ele que vai botar ele para a cidade de pé junto, porque ele jura que fará isso, e a Sultan pede que por favor que ele não fique tão assim com raiva e estressado, porque esses bastardos ali eles não conseguem de forma nenhuma fazer nenhum tipo de mal contra eles. A Efsun também pede a ele que por favor que ele se acalme. Logo depois o Kenan pede para que os seus homens soltem o Arda e que ele venha até ali, que eles falem de homem para homem. O Arda então se solta, vai até pertinho dele e começa a questionar o Kenan o que é que ele está querendo deles. O Kenan apenas diz a ele que ele não está entendendo nada e que ele deixa aquele bairro ali e volte com sua mãe lá para a mansão, porque todos eles ali estão esperando por ele. A Auliá continua dentro do carro chorando muito, dizendo que não queria de forma nenhuma que as coisas acontecessem assim, mas que ela não tinha outra opção.
Ela fica olhando toda aquela cena e continua dizendo que não tinha outra alternativa, mas tudo que ela tinha que fazer era salvar o filho dela contra essa maldita da Efsun. Já o Arda, ele começa a dizer outro monte de coisa contra o Kenan, dizendo que nada e nem ninguém vai separar ele de sua família, nem muito menos de sua esposa, e pergunta se ele entendeu. O Kenan então pede a ele que, por favor, que ele abra o olho dele, olhe bem direitinho para aquela mulher ali, olhe bem direitinho para Efsun e veja que ela é uma asquerosa, uma mulher ali muito pobre e feia, essa Efsun. A coitada da Efsun fica até olhando pra ela ali, não sabe nem o que falar logo depois dessa esculhambada todinha ali que ele deu contra ela. Logo depois o Kenan olha novamente pra o Arda e pergunta se ele acredita mesmo que eles dois deveriam estar juntos, só que o Arda não quer nem saber, revoltado, dá uma sabugada no Kenan. Então os homens do Kenan seguram o Arda e um deles aponta o berro ali diretamente para a cabeça dele, só que o Kenan pede ele que, por favor, que já baixe, está tudo bem, que não faça nada, que o Arda é como se fosse para ele seu próprio filho. E a Auliar, como é que ela fica? Ela fica dentro do carro ali e, querendo ou não, desesperada em ver toda aquela cena. E a Auliar, por sua vez, logo depois de ela ver toda aquela cena, querendo ou não, vocês percebem que ela fica desesperada sem saber o que fazer. Um pouco mais à frente, logo depois, é quando a Nuran ela vai ter um encontro com a Barra e com a Tez, e é justamente nesse exato momento quando a Barra, muito emocionada ao chegar próximo dela, diz que tem uma história verdadeira para contar para ela e que isso é a história de todos eles três ali, e ela vai logo na titela e diz à menina que eu sou a sua mãe verdadeira. Ela fica até um pouco sem entender e o Atés diz: ela é a sua mãe e eu sou o seu pai verdadeiro. A menina continua sem entender nada, mas a Barra continua dizendo que ela foi roubada ao nascer pela Efsun, mas que agora ela tem que saber de toda a verdade, que ela é sim a sua mãe e ele, o Atés, é o seu pai verdadeiro. Então é aí que a Nuran, de fato, ela fica muito feliz, chama a Barra de mamãe e lhe dá um grande abraço. Só que na realidade, toda essa cena que vocês viram aí foi apenas um sonho que a Efsun teve, então ela se acorda ali rapidamente dentro do carro do Salim, gritando e chamando pela Nuran. A Sultan tenta acalmar ela, mas ela continua questionando onde que está a Nuran, e a Sultan pergunta a ela o que foi que aconteceu, que ela fique tranquila, mas o negócio dela é perguntar onde que está a sua Nuran, e a Sultan diz a ela que fique tranquila, que ela está com o pai dela, que ele foi levar ela no colégio, e pergunta se ela se lembra. Mas a Efsun ela fica muito confusa e muito adrenalizada ali logo depois de, segundo ela, ter recebido esse terrível sonho.